Bruno Camarão está com a gente aqui no estúdio, Camarão, para falar a respeito do Corinthians, que hoje entra em campo. Partida difícil, complicada, sobretudo pelo resultado no primeiro confronto contra o Remo, mas também por causa de toda a polêmica que ainda envolve a contratação do técnico Cuca. Camarão, boa tarde. Tudo bem, Fábio, Adriana, boa todos tarde. Que nos acompanham aqui no Entre Nós. É isso, o Corinthians tem esse desafio pela Copa do Brasil para avançar a fase de oitavas de final do principal torneio mata-mata do país. Precisa vencer por 3 gols de diferença a equipe do Remo, que na primeira partida em Belém do Pará superou os paulistas por 2-0. Ou seja, se o Corinthians repetir uma vitória por esta mesma diferença, 2-0, 3-1, 4-2, a disputa vai ser definida nos pênaltis. Então, vitória a partir de 3 gols de diferença apenas classifica o Corinthians. Qualquer outro resultado garante a equipe do norte do país na próxima etapa da Copa do Brasil. Não bastasse essa pressão esportiva, né, por uma remontada dentro de campo, no clima externo, de fato, um ambiente nada muito positivo, especialmente por todas essas questões envolvendo o técnico Cuca. Tivemos ontem, aqui na programação da Band News FM, um registro, com o devido crédito aos nossos companheiros do UOL, de uma entrevista com um advogado suíço que defendeu a menina vítima de violência sexual daqueles jogadores do Grêmio dos anos 80, dentre os quais o Cuca presente. E este advogado suíço, em entrevista ao UOL, negou a versão oficial do Cuca de que o técnico do Corinthians não teria participado daquele evento em questão. Ele foi muito claro, né? De que ela reconheceu o Cuca como um dos estupradores. Exatamente. E o Cuca, por 3 vezes, segundo ele, teve a oportunidade de não ser reconhecido pela vítima. Então vai justamente de encontro ao que o Cuca falou publicamente na entrevista de apresentação dele como técnico do Corinthians. Depois disso ele fez a estreia, né, no Campeonato Brasileiro. Fim de semana o Corinthians perdeu para o Goiás e agora ele vai para esse segundo compromisso. Após essa entrevista divulgada pelo UOL com um advogado suíço, em que também há uma confirmação de que havia sêmen do Cuca no corpo da menina, né, a partir de análises que foram levadas à frente, né, por uma universidade local. O Cuca, ele se pronunciou apenas por uma nota. E nessa nota ele diz que não vai tolerar afrontas e ofensas e que só vai se manifestar sobre essa condenação por estupro por meio de advogados que têm representante na Suíça. Então o Cuca, a priori, não falará mais sobre este tema, a não ser representado pelos advogados. Mas é um tema que invariavelmente vai voltar à tona. Não tem como se dissociar disso. A arquibancada pulsa, basicamente dividida. A gente vê movimentos, né, ligados à torcida corintiana de defesa à ideia de contratação do treinador que está envolvido nesse caso, e muita gente com um sentimento abominável, de desgosto profundo por ter justamente o Cuca representando essa instituição centenária que hoje tem esse desafio pela Copa do Brasil. Não, e nesse momento, esse assunto é muito mais relevante do que futebol, né? Claro, muito mais relevante do que o placar do jogo. Muito Porque mais. tem uma condenação, tem uma versão do advogado da vítima que contraria totalmente o que o Cuca havia dito até agora. Diz que ele foi reconhecido pela vítima, como você disse, que tem o sêmen que foi usado como prova, comprovando que ele estava na cena do estupro. O advogado diz que a menina, inclusive, tentou suicídio após isso. Era uma menina de 13 anos. E aí você pegou exatamente, Camarão, a frase que mais me chocou na nota do Cuca. Não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade. E a integridade de uma menina de 13 anos? Alguém está se preocupando com uma integridade da vítima que em 87 tinha 13 anos? E aí você fala, mas isso foi há muito tempo, já passou, já prescreveu. Se a sua filha é estuprada há 35 anos, ela vai esquecer? Você vai esquecer? Você vai achar que não tem importância mais? Que depois ele já ganhou título, já fez muito time campeão, é uma pessoa séria, que trabalhou direito no futebol? Futebol é o menos importante agora. Uma menina de 13 anos. Então agora, se ele quer realmente provar que ele é inocente, vamos abrir o processo. Vamos mostrar tudo que foi feito. Não dizer que não vai tolerar ofensas como se isso calasse uma discussão pública e necessária sobre não aceitarmos estupro mais.
futebol, nesse momento, eu acho que é o que menos importa. Os corintianos que cobram que isso seja discutido e esclarecido, eu acho que eles estão muito certos. E o Corinthians, exatamente, né? Ele vira um ambiente bem publicizado dessa questão toda, né? Porque também se discute muito isso. Ah, mas o Cuca treinou recentemente o Atlético Mineiro, o Santos, passou pelo Palmeiras, Mas a Fluminense, gente Cruzeiro, ficou enfim. sabendo agora. Bom, tudo certo, né? E acho que também, né, nós até do próprio jornalismo que mergulhamos nessa esfera esportiva, podemos até fazer um meia-culpa. Por que não nos aprofundamos um pouco mais nesse tema no passado? Bom, mas o tema, ele está à tona agora, está sendo aprofundado, o debate existe e de fato, não dá para pura e simplesmente pular fora e dizer que não aceitam Fazer de conta que não viu. afrontamento, né? É isso. Obrigada, Obrigado, Camarão. viu? Valeu.